O reino de Deus, ele continua sendo o mesmo de 2000 anos atrás, quando Jesus falou com Nicodemos. E as condições para vê-lo são as mesmas de 2000 anos atrás. As mesmas condições. O que devemos fazer para ver o reino de Deus, para estar no reino de Deus, são as mesmas condições oferecidas. As mesmas. O que é que... Veja só, são as mesmas condições. 2000 anos se passaram. E as mesmas condições. Por que o interesse no reino de Deus? Que perspectiva é essa? É porque há o oposto. Há um outro reino. Ao reino do adversário de Deus, que tem uma perspectiva final. E a Escritura diz, o reino do adversário de Deus vai ter como destino o lago de fogo. Mas hoje não se fala desse reino. E milhões de pessoas estão entrando nesse reino. E quando entram no reino do adversário de Deus, eles estão se definindo para o paradeiro final, o lago de fogo. Mas esta pregação é pesada. Não vamos falar que há um lugar de destruição. Não vamos falar que aquele que pecar morrerá. Vamos colocar outros temas diante do povo. Nós precisamos falar de alegria, de prosperidade. Sim, tudo isso faz bem. Mas não vamos falar do destino do reino do adversário. Isto é pesado. Falar que há um lago de fogo como destino final para Satanás, suas hostes e todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é pesado demais. O povo não vai aguentar. O mundo hoje não vai suportar essa mensagem. Não falemos no produto final, do destino dos desobedientes à palavra de Deus. Vamos colocar outras coisas. E nós vamos omitir o destino final daqueles que negam a palavra de Deus. E milhões estão ingressando por este caminho, por não se falarem, e também por ignorância, e outros por opção. Mas em tudo isso há graus. Diz a Escritura que há graus. Mas uma coisa é certa: aquele que pecar morrerá. A teologia hoje de muitos diz que o homem não morre, que o espírito é eterno. Mas a palavra de Deus diz: aquele que pecar morrerá. E tem um lago de fogo, um lago espiritual. E o último a morrer é a morte. A morte vai morrer. A morte não é um ser pessoal.
mas ela vai morrer. Quando que a morte vai morrer? Quando o mais vil pecador desaparecer, for consumido no lago de fogo, a morte morrerá. E a gente já pode deduzir quem foi a causa do pecado no universo. Ele vai ser o último. Quando ele desaparecer no lago de fogo, o fogo vai se acabar e a morte morrerá. Aí não haverá mais pecado no universo. Aí tudo será varrido. Aí a palavra de Deus se cumpriu. Aquele que pecar morrerá. Vai ser como se nunca tivesse existido. A memória dele será apagada para sempre. E o universo de Deus voltará a ser como antes. Antes que não havia o pecado. Então nós temos que ver esse outro lado aí. Tem o reino de Deus. Mas tem um outro reino que terá um fim. E seu fim será no lago de fogo. E ali a morte morrerá. Então, no universo de Deus não haverá pecado, e não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá lembrança mais de coisas ruins, pois estas primeiras coisas já passaram. Por isso que Deus vai criar novos céus e novas terras. Nova terra. O céu vai se enrolar, diz as Escrituras. Ele vai tirar esse cenário e vai colocar um outro cenário diante dos nossos olhos, que a gente não é capaz nem de imaginar. Pois Deus, Ele é Criador e está sempre em expansão. Ele vai desvelar novos céus, novos horizontes, que nós não somos capazes de imaginar. As dimensões de Deus, a sua profundidade. Isso vai além das nossas cogitações, dos nossos limites. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos duas porções. Escolher uma, o reino de Deus ou o lago de fogo. Temos que mostrar isso para o povo. Para o reino de Deus é necessário que nasçamos de novo. Para o reino de Deus é necessária a pregação da nova criatura. E o que é a nova criatura? É aquela que é nascida da água e do Espírito. A nova criatura é nascida da palavra e das revelações do Espírito Santo. É isso que Jesus passou para Nicodemos. É este que tem a condição, as lentes para ver o reino de Deus com claridade. Pois o reino de Deus é espiritual. Você não pode vê-lo aqui nem ali, com os olhos naturais. Somente na tua luz veremos luz, diz as Escrituras Sagradas. Temos que buscar a luz, os entendimentos que Deus já nos deixou. E elas estão nas Escrituras Sagradas. Lá está o mapa para percebermos o reino de Deus aqui na terra. Mas tem que haver uma ação, nos debruçar sobre as Escrituras Sagradas, examiná-las, pois nela temos a vida eterna.
É uma boa nova, não é? Então nós, hoje, ficamos sabendo de como olhar e ver o reino de Deus aqui na terra, somente sendo novas criaturas. Paulo viu isso e viveu isso. Ele chegou ao ponto de dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo é a nova criatura gerada nele pelo Espírito Santo através da leitura das Escrituras Sagradas. Cristo é gerado em nós somente pela leitura das Escrituras Sagradas. Pois disse o próprio Jesus Cristo: o Espírito Santo que há de vir, ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês, mas vai tomar do que é meu. E nós sabemos que Jesus Cristo é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. E o Espírito vai tomar da palavra, vai atualizar isso para nós, nos nossos dias, na nossa geração. E vai trazer a mensagem que Deus quer para nós. Este é o ponto. E com estes olhares do Espírito Santo, nós vamos ver a dimensão do reino de Deus aqui na terra. Nós vamos ver tais como somos, espirituais. Que o Espírito é o fundamento da vida do homem. E aí que nós vamos ver a nossa imortalidade, que ganhamos por crer em Cristo, por nos tornarmos filhos de Deus. Pois todo aquele que crê em Jesus Cristo foi-lhe dado o poder, a virtude de se tornar filho de Deus, receber a imortalidade que havia dentro de Cristo. É uma boa nova, né? Você vê como podemos receber a imortalidade? Esses não passarão pelo lago de fogo, pois receberam a marca do Filho. E essa marca do Filho engloba a imortalidade. Então temos que ver que tem duas dimensões. O lado da imortalidade com Deus e o lado de fogo, aonde a morte morrerá. Agora cabe a nós escolher. O lado da imortalidade nós vamos conseguir sendo novas criaturas. E novas criaturas nós seremos quando formos gerados da palavra e do Espírito. Não é de igrejismos, não é de denominacionalismos, nem tradicionalismo humano. Nicodemos era um homem tradicionalista. Era aferrado à tradição dos anciãos. Era um fariseu. Mas o espírito dele tinha uma perspectiva que a tradição não conseguia supri-lo. E ele foi a Jesus Cristo e disse: o que é que eu faço para herdar a vida eterna, para herdar o reino? Ele era um príncipe, um homem que dominava esses assuntos de teologia na época, do relacionamento com Deus. Mas a teologia, a tradição dos anciões dele, não lhe satisfazia essa necessidade íntima. Então ele foi até Jesus Cristo. E lá ele encontrou uma solução inesperada, que ele não conhecia. Um tema novo, terra nova à vista. Nicodemos, se você quer dar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Da água e do Espírito. Isto é, da palavra e da revelação do Espírito Santo. Assim você vai ter o seu lugar no reino de Deus.
Essa mesma posição de há 2000 anos atrás se configura hoje para herdarmos o reino de Deus. Nós temos que nos tornar como Nicodemos há 2000 anos atrás, novas criaturas. Nascidas como? Da palavra e do Espírito. É uma boa nova, né? Nascido da palavra e do Espírito. Não vamos esquecer que tem o outro lado, do adversário. O lago de fogo, destinado para a morte da morte. É uma boa nova, não é?